Lógico que depois, às 6 horas da tarde, o desembargador acatou o pedido de habeas corpus dos advogados do Darwin Pai, que é o dono lá do jogo do bicho, e a partir do momento que o desembargador acata esse habeas corpus, ele alivia, ele tira a prisão preventiva. E qual foi o motivo alegado pelos advogados? Gente, sexta-feira, o Ministério Público, que havia recebido todos os elementos probatórios da Operação Integration, o Ministério Público, ele achou por bem pedir mais elementos. Ele pediu para a polícia mais provas. Então ele não faz a denúncia contra os investigados. O Ministério Público devolve esse material e fala para a polícia: eu quero mais. Diante disso, os advogados do Darwin Pai, que é o dono lá do jogo de bicho, que tem o Darwin Filho, aproveita essa situação e pede para o magistrado: olha, o Ministério Público não fez a denúncia. Ao não fazer a denúncia, o meu cliente tem o direito de responder a essa investigação em liberdade. Revogue a prisão preventiva e ele vai cumprir medidas cautelares. O desembargador achou por bem acatar isso e concordou com isso a decisão do desembargador. Estou explicando que é importante, né, Angélica, para contextualizar e todo mundo entender. A partir do momento que o desembargador revoga a prisão preventiva do Darwin Pai e permite que ele saia e aguarde em liberdade com medidas cautelares, isso se estende a todos os outros investigados, porque são todos investigados pelo mesmo suposto crime: lavagem de dinheiro e jogos ilegais, inclusive o Gustavo Lima, que teve a prisão decretada pela juíza, como a Angélica reforçou, que escreve claramente que nada é acima da lei, né? O poder financeiro, a visibilidade, nada disso. Mas, muito provavelmente, é o que eu disse aqui, 9h30, e você há de concordar comigo, Angélica. Gustavo Lima está lá em Miami, prisão decretada. Muito provavelmente, para não bater o martelo em 100%, os advogados do Gustavo já entraram com esse mesmo pedido de de revogar essa prisão para que o Gustavo também cumpra as medidas cautelares, assim como os outros, e muito provavelmente é isso que vai acontecer, não é, Angélica? Na verdade, eu vejo muitas lacunas abertas de ontem para hoje, sabe? Eu acho que a gente está saindo de um arsenal de guerra aqui fora e a gente vai passar a ver, aliás, não ver, né? A gente vai sentir uma guerra no judiciário, porque há ali um conflito entre juiz e desembargador. Desembargador passando por cima de uma ordem de um juiz de Porque foram primeiro horas grau. depois, né? Horas, a juíza Isso, diz não isso, e isso horas você depois o entendeu, desembargador exato. diz sim, E se sim. você parar para compreender, ela tem lá, né, na sua decisão 17 páginas, então ela passou o final de semana todo peticionando, homologando tudo aquilo ali com riquezas de detalhes. Ela foi muito incisiva em tudo que ela falou, ela detalhou a juíza. E aí eu li, já tive acesso a isso aí, eu li, e realmente me surpreendeu porque ela foi muito categórica. Ela pede para que o Ministério Público, na verdade, as pessoas dizem que o Ministério Público pede a soltura dele, na verdade, o Ministério Público ele deixa na mão da juíza o entendimento sobre a manutenção da prisão ou o relaxamento dela, né, com bases em Uhum. cautelares ou não. Mas aí vem o desembargador, que esse mesmo desembargador, por curiosidade, já tinha mandado prender, né, a Deolane, já Sim. tinha mandado recolher ela pela questão do descumprimento, já tinha negado habeas corpus, e nesse primeiro momento impacta o Brasil todo, né, com essa situação de ter que liberar, até porque é uma operação e uma operação não pode liberar um. Se liberar um, tem que liberar É todos. lógico, Mas me estranha beneficia. Hum. isso, mas me estranha assim, que o fato de o, o Gustavo Lima e o outro, que é o Boris, se eu O não estou Boris. enganado, eles não estarem ainda listados para ter eu digo que é um relaxamento de prisão, né? Um Porque nesse primeiro benefício, momento né? não é o benefício, porque vai ter as cautelares, então aí vai ser uma prisão convertida. Eu não entendi meio que isso, também não sei o que é que o judiciário vai enxergar com relação a isso. O que eu posso dizer é, diante do conhecimento que hoje a gente tem sobre essa juíza, ela não vejo ela uma juíza carrasca, como as pessoas estão dizendo. Eu Sim. vejo ela incisiva, eu vejo ela segura daquilo que ela está fazendo.
eu vejo ela ligada ao que a gente espera no Brasil todo. A gente pede tanto justiça, a gente pede tanto sobre as nossas leis, e quando tudo isso começa a se cumprir, a gente simplesmente começa a reclamar, porque a gente está tendo uma cultura muito miserável, que é aquela questão de que só quem vai para uma cadeia, só quem está errado é o pobre, é o negro, é o miserável. Sim, as Isso precisa minorias, ser muito os mudado, menos porque isso está preocupando privilegiados. demais. Por isso os Sim, aplausos, por isso que a gente vê, a gente acabou vendo uma movimentação muito grande de orgulho. Orgulho. Não é orgulho porque a Deolane estava atrás das grades, ou a mãe. Não é não. sobre isso, é sobre uma Não é sobre investigação. pessoa, Não, é sobre o é ato. sobre a posição da justiça que tanta gente clamou e clama esses anos todos, né? Exatamente. Essa postura do judiciário. Que a justiça traga esse equilíbrio. Qual é o símbolo da justiça? A justiça cega, a justiça do equilíbrio, a justiça que não é um nome ou uma conta bancária que vai determinar o peso da lei, e sim os seus atos, o que está por trás daquilo, do que é legal e ilegal. E talvez diante de muitos anos, e hoje a gente vive uma outra realidade, das redes sociais, da ostentação, sim. Porque o que a gente vê de muita gente é muita ostentação. Se for tudo legal, se for tudo Em curto declarado, prazo, né? Que seja observado isso, em curto prazo. É é assustador a assustador. ostentação em curto prazo. Sim, é muito assustador. É como. E isso eu falei uma vez, Angélica, que vou trazer aqui para vocês que o nome do Gustavo Lima ele está incluído em sistemas, ele continua foragido. A prisão dele continua sendo decretada. Vou trazer os detalhes e o motivo até da prisão dele também, que tem gente perguntando. Esse detalhe é muito importante, sabe, Angélica? Por isso que eu disse, a gente vive tempos de rede social, de influencer, de trazer muita coisa para as pessoas. Eu não me preocupo com quem tem 30, 40 ou 50 anos de idade. Porque se você segue uma pessoa, se deixa levar por aquilo, achar que você dorme pobre e acorda com um Lamborghini na garagem, se você tem 40 ou 50 anos e cai nisso, aí eu sinto muito que você seja otário. Agora, o que me preocupa é 12, 13, 14, 15 anos. Porque pode ter uma molecada extremamente hipnotizada com o fato de que em 2, 3 anos você sai da miséria para andar de helicóptero. Isso não existe. Lógico que a investigação está aí para trazer elementos probatórios. Ninguém aqui está acusando ou condenando ninguém. Mas que é muito interessante que tenhamos essa transparência sobre o que é legal, sobre o que é honesto e transparente e divulgado. Ó, isso sim, isso não, isso é fundamental. A gente teve processo agora de Goiás, que é uma outra vertente, Angélica, de pessoas diretamente lesadas por jogos de azar e que estão processando influenciadores que fazem publicidade disso. Isso é uma coisa. Não tem nada a ver com Operação Integration, suposta lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Porque se você divulga um tigrinho da vida, mas você tem um contrato de publicidade, você declara aquilo, é uma coisa, isso não faz de você um criminoso. Mesmo assim, já é dado real aqui que muita gente, o brasileiro hoje, lidera o ranking do país que mais aposta em jogos de azar. Famílias que destinam 10% do seu dinheiro em jogos de azar. Isso leva à miséria. Isso leva ao desespero, à falência familiar. Não é verdade, Angélica? Sim, sim, eu gosto dessa pauta e uma coisa que não está sendo levantada em consideração é a juíza ter sido bem cirúrgica quando ela fala, e olha como é as inversões de valores. A juíza ela é categórica em falar sobre o cuidado que ela está tendo com os bolsos de 90% da família, né, brasileira que está caindo nesse conto, eu digo conto do vigário, porque Sim. para mim é conto do vigário. Eu recebo propostas que você Eu não também já posso recebi, imaginar. menina. Me oferecendo 15 mil reais Propostas que por eu digo assim, mês. cara, a gente Eu muda falei, de vida realmente da noite para o dia, mas aí eu digo, eu prefiro continuar fazendo o meu, dormindo todos os dias e acordando com a certeza de que eu não estou acabando destruindo com nenhum outro lá. As sim. pessoas hoje em dia ela buscam engajamento para soltarem links de plataformas sem nenhuma preocupação, sem nenhuma validação de onde é que aquilo vai atingir. Então, desde que essas casas de apostas foram trazidas para aqui, eu bato na tecla,
eu mostro, pelo menos para os meus seguidores, como essa máfia por trás, sabe? Essa coisa, eu explico, eu sei que eu estou atraindo vários olhares de pessoas que não vão gostar de mim, que vão me odiar, que vão me ter como inimigo. Eu não estou nem aí para essas opiniões. Eu me preocupo com as pessoas que estão ali e que eu tenho por obrigação influenciar com um pouco de conhecimento que eu tenho. Independente Exatamente. de um erro que eu cometi, e que aí eu digo para você, Cíntia, por mais que hoje a Angélica ela é uma ex-detenta sem condenação, eu não posso exilar o meu erro de ter sido exagerada em colocações, em falas emocionadas, em pontuar pessoas, determinadas pessoas, com palavras que eu não poderia ter usado, pelo menos aqui no âmbito da rede social. Sem E aí a dúvida. gente também precisa fazer com que as pessoas entendam que quando um crime acontece na rede social, ele acaba se agravando, ele tem uma tipificação maior. Então, hoje, Angélica volta com a mudança didática totalmente diferente. Hoje eu tento ser uma coisa lúdica, passar uma coisa lúdica. Não é uma romantização de cadeia. Não pense que é fácil estar do outro lado Lógico que não, aqui. você ficou 4 meses. Exato. Eu narrar para você tudo que eu vivenciei, o que eu venho narrando desde que eu saí foi uma opção que eu disse, é uma ferida que eu tenho que jamais vai ser curada, mas eu preciso alertar as pessoas por dois motivos. O primeiro, essa brincadeira de que, eu vou preso, amanhã eu solto, não é bem assim. A